Olá, meu irmão, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. É uma grande alegria estarmos aqui para estudarmos a nossa revista Palavra e Vida com um tema muito importante: recomeçar um grande desafio. E no dia que você vai estar estudando essa lição, seja de manhã, de tarde ou noite, nosso desejo é que ela sirva para a sua edificação, para a edificação da sua igreja, e assim oramos e rogamos ao Senhor que abençoe a sua vida. Nosso texto está em Esdras, capítulo 5, versos 1 e 2. Eu quero ler aqui com você, diz assim o texto: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e Jeshua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus que estavam com eles e os ajudavam. Vamos orar? Pai, estamos diante da sua palavra nesse dia e pedimos que o Senhor fale conosco através dessa lição e da tua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero primeiro, meu irmão, me apresentar, Sou o pastor Pedro Elísio, pastor da Primeira Igreja Batista em Paraty, e o tema da nossa lição é ouvindo as pessoas certas. E esse tema é um tema bastante desafiador, porque quando nós pensamos no contexto geral de recomeçar, muitas coisas precisam estar claras na nossa mente, muitas coisas precisamos ter consciência delas, para que possamos entender. E com certeza as lições que tivemos até aqui pavimentaram para mim e para você uma estrada segura para que possamos compreender a vontade de Deus nesse tempo. Tempo em que 2020 passou com muitos desafios, ano de pandemia, e nós precisamos reaprender algumas coisas e como igreja recomeçar o nosso trabalho, as nossas atividades com muitas limitações, e temos lutado para recomeçar todos os dias. E vamos avançando, retomando confiança, retomando a certeza de que Deus está no controle de tudo. E quando o tema aqui proposto para mim e para você é ouvir a coisa certa nesse contexto vai trazer um grande desafio novamente. O filósofo Gilles Lipoyevsky vai dizer que nós estamos vivendo como sociedade o tempo da hipermodernidade. O mundo líquido de Zygmunt Bauman já foi superado e ele vai falar desse crescimento exponencial das influências digitais. Hoje cresce a cada dia os influenciadores digitais, Aqueles blogueiros que agora influenciam a vida das pessoas. Cresce a cada dia também o número de fake news, a velha e conhecida mentira, que agora receberam um novo nome para algo que todos nós conhecemos. E nesse mundo de meias-verdades, de fake news, de influências que recebemos de todos os lados, influência não é mais só da televisão, mas ela vem da televisão, agora da internet, do celular, das mídias sociais, do WhatsApp, com as suas informações, uma velocidade astronômica. Nós somos convidados pela palavra do Senhor a perceber e a filtrar bem aquilo que tem influenciado a nossa vida, como o povo de Israel precisou viver e definir claramente. Precisamos, para nossa introdução, entender esse contexto. O contexto do livro de Esdras, ele se dá num contexto de cativeiro. O povo de Israel, você sabe, foi para o cativeiro babilônico, cativeiro esse que duraria 70 anos, foi profetizado pelo profeta Jeremias e muitos outros. E nesse contexto de cativeiro, fruto da desobediência do povo, o povo havia dado ouvidos a muitos falsos profetas, o povo havia deixado Deus de lado e desobedecido. Agora o povo tem uma possibilidade de retorno, quando Ciro vai conquistar o Império Babilônico, lá com o Império Medo-Persa, e ele então determina a possibilidade do retorno dos judeus para Jerusalém. Deus novamente estava conduzindo a história do seu povo e Esdras, que era sacerdote e escriba, recebe a missão de liderar esse trabalho de reconstrução do templo. E esse trabalho de reconstrução
do templo que havia sido destruído nesse período de cativeiro, lá quando o povo foi conquistado. Ele vai começar e ele vai ter o seu desenvolvimento, mas ele vai ser paralisado. E ele é paralisado porque o povo se desanimou. E o povo desanimou por um motivo. Pessoas mal intencionadas haviam plantado desânimo e medo no povo. O texto que está em Esdras 4, capítulo 4, verso 4 e 5, você vai perceber claramente esse cenário mudando. O povo vai desanimando, vai ficando com medo. E no meio desse contexto, a obra para por 16 anos. E a obra fica parada, nada acontece, o povo se acomoda com essa situação. Perceba, a obra para não por falta de recurso, não porque não havia aprovação de Deus, mas porque o povo novamente havia dado ouvidos às pessoas que estavam mal intencionadas, plantando coisas para desanimar o povo. E é nesse contexto, então, que Ageu, o profeta, e Zacarias vão ser chamados por Deus para trazer uma palavra de orientação, de ânimo e de exortação. E lá em Ageu, capítulo 1, verso 2, Ageu diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo estava acomodado, o povo estava conformado, a obra havia começado e parado. E agora o povo precisava novamente recomeçar a obra. E é nesse momento que Deus vai intervir, vai usar os profetas, vai levar uma exortação ao povo para que o povo pudesse recomeçar. Então, diante desse contexto, a primeira pergunta que eu e você precisamos responder é: quem são as pessoas certas? E quando pensamos em pessoas certas, me vem o texto de Mateus 17,5, quando os discípulos estão ali no Monte da Transfiguração e Deus dá uma ordem: olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É claro que quando ouvimos a voz de Deus, sabemos que estamos na direção certa e cumprindo os seus propósitos de maneira correta. Mas Deus fala conosco e tem usado homens e mulheres através da sua palavra para nos dar as orientações corretas para esse tempo. Deus continua usando pastores, líderes, servos dele para, em fidelidade à sua palavra, serem as pessoas que vão dar o conselho correto. Por isso, nós precisamos, a cada dia mais, nos cercar de pessoas que vão, de fato, nos influenciar para ouvir a voz de Deus e seguir no seu caminho. Porque nas pressões do dia a dia, nós costumamos nos perder, nós costumamos esquecer de algumas coisas e pode ser que nessa confusão, nessa pressão, nas angústias, o nosso coração nos leve a caminhos enganosos. Por isso é fundamental estarmos perto de pessoas que estejam comprometidas com a palavra, pessoas fiéis. Elas são as pessoas certas. Nesse contexto, os profetas Ageu e Zacarias eram as pessoas certas. Foram eles que trouxeram as orientações adequadas. E lá em Esdras 5, Esdras vai dizer, olha, eles falavam em nome de Deus, do Deus de Israel, que estava sobre eles. Não bastava falar apenas em nome de Deus, porque o povo já havia sofrido com muitos falsos profetas na sua história. E aí Esdras vai dizer, olha, eles falavam em nome do Deus de Israel e o Deus de Israel estava sobre eles. Ou seja, eram pessoas que falavam em nome de Deus, mas a sua conduta, a sua vida, a sua forma de lidar com as circunstâncias exemplificavam essa presença da pessoa de Deus com eles. As pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo, meu irmão. Ouvir a pessoa certa é ouvir pessoas que estão comprometidas com o Espírito Santo, comprometidas com a palavra. Não basta apenas afirmar que falamos em nome de Deus. Os profetas não podiam apenas dizer, olha, eu estou falando em nome de Deus. Eles precisavam demonstrar isso. Aqueles que vão trazer conselho para mim e para você, precisam ser aqueles que de fato tenham vida, tenham uma vida condizente com a palavra de Deus. Precisamos dar ouvidos àquelas pessoas que de fato são homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
Os conselhos precisam ser conselhos que tragam vida e transformação, mas eles só podem vir de pessoas que tenham intimidade e profundidade com o Senhor. Porque pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e de consolo. Quando o povo começou a ouvir Ageu e Zacarias, lembro que ele já tinha ouvido palavras de desânimo e de medo, e a obra havia parado. Pessoas certas são aquelas que vão sempre apontar uma verdade. E nesse contexto, Zacarias se destaca, porque ele vai apontar uma verdade que eu quero observar com você nesse estudo, é que em meio à exortação, em meio à chamada de atenção desse povo, Zacarias vai apresentar também uma palavra de consolo. E lá em Zacarias 1,13 diz assim: então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E aí John MacArthur, teólogo, na sua introdução ao livro de Zacarias, vai fazer um resumo do que é ter palavras de encorajamento, dizendo: as palavras de Zacarias são, portanto, boas e consoladoras, tanto para os exilados no tempo do profeta, quanto para o remanescente do povo escolhido de Deus para o futuro. As pessoas certas são aquelas que trazem a verdade, trazem orientação, mas também trazem consolo, trazem exortação, nos ajudam a caminhar de acordo com a vontade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Ouvir pessoas certas requer disposição para obedecer. E aí, olha só, não adiantava apenas ouvir as orientações dos profetas. Não bastava apenas compreender aquilo que eles estavam dizendo em nome do Senhor. Era necessário compreender, mas também era necessário, tanto quanto compreender, executar. Muitas das vezes nós queremos ouvir o conselho certo, as pessoas certas, mas não estamos dispostos a executar as ações requeridas de nós. Era necessário mais do que ouvir. E esse é um dos grandes dilemas que vivemos nesse tempo. Muitas pessoas sabem o que é certo. O grande dilema não é saber o que é certo, muitos sabem. Eu sei, você sabe, muitos conhecem a verdade. Mas muitas das vezes, mesmo ouvindo a verdade dominicalmente, estudando a palavra, muitas das vezes nós não desejamos obedecer. Mais do que ouvir a coisa certa, é necessário desejar fazer a coisa certa. É necessário ter disposição, é necessário empreender um trabalho. E o povo não deveria apenas ouvir, ele precisava trabalhar, ele precisava voltar à obra, ele precisava voltar à coragem de estabelecer aquilo que Deus havia determinado. Era necessário reconstruir o templo. Eu e você somos chamados para isso, para recomeçar, ouvindo e praticando aquilo que Deus quer comigo e com você nesse tempo. Lá em Esdras 5:5, Esdras vai dizer assim: mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que o relatório fosse enviado a Dário, e dele recebesse uma ordem do oficial a respeito do assunto. Aparentemente haveria um impedimento, mas quando o povo começa a trabalhar, se coloca na disposição de fazer aquilo que era a vontade de Deus, o texto diz que eles não foram impedidos de trabalhar, não houve um impedimento. E eles não foram impedidos porque a atitude parte de dois líderes principais. Zorobabel, que era líder político, e Jeshua, que era o líder religioso. Eles tomam a decisão de recomeçar o trabalho, eles ouviram e decidiram pôr em prática as orientações. Mesmo tendo oposição, mesmo tendo dificuldades, eles se colocam e então eles têm a oportunidade de ver que Deus estava sobre eles. Amados, quando decidimos obedecer, Deus está sobre nós. E aí Zacarias 4:6, Zacarias profetiza, fala a Zorobabel o seguinte: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Disposição para obedecer é caminhar pela ação de Deus nas nossas vidas. Porque ouvir sem obedecer vai trazer para mim e para você sérias consequências. E nós precisamos saber disso.
Quando ouvimos e não obedecemos, as consequências são sérias. Lá em Ageu, capítulo 1, verso de 5 a 11, quero estimular você a fazer essa leitura. Você vai ver que Ageu vai apresentar as consequências da desobediência do povo. O povo sabia o que tinha que fazer, desanimou, parou, e aí Deus vai dizer, olha, vocês estão experimentando uma miséria social e econômica, porque vocês se esqueceram da missão principal. Vocês não estão fazendo a coisa certa, vocês estão ouvindo e não estão obedecendo. Por isso Deus trouxe castigo ao povo. Eles haviam abandonado seus postos de trabalho. Dr. Russell Shedd, falando sobre isso, vai dizer que por causa da negligência deles com o Senhor e com a sua casa, o Senhor não derramaria as suas bênçãos. E lá em Ageu, capítulo 1, de 5 a 11, você vai poder ler aí, estudando e perceber isso. Amados, um erro que nós não podemos cometer ao recomeçar é o erro da negligência. E negligenciar é ouvir, saber e não fazer. Aquele que ouve a coisa certa precisa se dispor a obedecer. Porque ouvir a coisa certa exige de mim e de você compromisso e empenho. Os profetas, o texto vai, no verso 2, vai terminar dizendo que os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. O profeta estava com o povo, a obra havia recomeçado novamente e agora ela precisava caminhar até ser concluída. E empenhar-se, irmãos, é saber que a nossa motivação é fazer a vontade de Deus. Nesse momento, Deus vai enviar Ageu de novo ao povo e lá em Ageu 1:13, Ageu vai dizer o seguinte, olha, eu estou com vocês. Amados, recomeçar é saber que o Senhor está conosco. É o Senhor que nos garante a possibilidade do trabalho, como no verso 5 diz que os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar. Deus está conosco. E o povo volta a trabalhar e Ageu e Zacarias estão ali dizendo, olha, Deus está com vocês. Continuem, perseverem, empenhem-se. Amados, quando dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença de Deus vai fazer toda a diferença. É Deus quem vai garantir o sucesso do nosso trabalho. Lá em Zacarias 1, versos 16 e 17, diz assim, por isso assim diz o Senhor, estou voltando-me para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade, novamente o Senhor consolará, novamente a Sião e escolherá Jerusalém. Amados, quando nos empenhamos em fazer a obra, o Senhor está conosco e Ele providencia os recursos. Por isso precisamos continuar. Devemos levantar, muitas das vezes nós paramos no caminho, nós nos esquecemos que a obra pertence ao Senhor. Muitas das vezes sabemos o que temos que fazer, temos ouvido as orientações, mas nós não nos comprometemos em fazer. Ouvir a coisa certa exige compromisso. E compromisso é o desprendimento total, o empenho total das minhas forças em fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus chamou a mim e a você para fazer. O livro O Peregrino, escrito por John Bunyan, tem um momento na caminhada do peregrino em direção à cidade celestial bastante interessante. Momento em que ele se distrai, ele está cansado, ele para, ele senta na beira do caminho. Então o anjo vem até ele, lhe dá palavras de conforto e de estímulo para continuar. Quando nós perdemos a dimensão do foco, quando nós deixamos que o nosso ouvido esteja corrompido por coisas que não são a vontade de Deus, nós cansamos e paramos. E eu quero concluir esse estudo aqui com você, contando para você uma história que eu gosto muito. Diz que um grande empresário foi a uma tribo indígena no meio da selva, conheceu um índio, ficou ali amigo dele e decidiu levar o índio para conhecer a cidade grande, afinal ele nunca havia saído de lá. Chegando na cidade grande, o índio
caminhando naquela selva de pedra, uma confusão, gente andando, gente gritando na rua, carro para um lado e para o outro. Claro que antes da pandemia, né? Todo mundo sem máscara, aquela confusão toda. E o índio para na beira da rua, meio confuso, meio assustado, e o executivo olhando para o índio ali, meio que se divertindo com a situação, o índio fala para ele assim: olha, um grilo. Aí o executivo: um grilo? Não tem grilo aqui não, rapaz. Tem um grilo. Aí ele atravessa a rua rapidinho, vai na beira de um parque, tinha uma moita, coloca a mão ali e tira o grilo da moita. Ele falou: olha, um grilo. E o executivo falou: rapaz, como é que você ouviu esse grilo? Tem carro para todo lado, gente gritando, gente falando, passando para um lado e para o outro. Como você conseguiu ouvir esse grilo aqui? Ele falou: é porque os meus ouvidos são treinados para ouvir aquilo que importa. Quando nós treinamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus, nós vamos sempre ouvir as coisas certas. Então, preciso concluir e eu quero deixar essa reflexão para você. No nosso Pensar em Agir, eu coloquei algumas perguntas que devem fazer parte da sua reflexão. Quem são as pessoas que nos cercam? Quais são as marcas nas suas vidas que possam credenciá-las como pessoas do Senhor para nos aconselharem? Nós precisamos pensar para quem temos abrido o nosso coração e a maneira como isso tem nos influenciado. Talvez você tenha aberto o seu coração nas redes sociais e cuidado, ali não é lugar de ouvir a coisa certa. Precisamos saber que quando ouvimos as coisas certas, devemos estar dispostos a obedecer, porque a obediência é o segredo do sucesso e a desobediência pressupõe um castigo. Não basta apenas ouvir a vontade, é preciso se comprometer com a coisa certa, é preciso decidir praticá-la. Em suma, nós devemos refletir sobre como também podemos ser pessoas certas para auxiliar, estimular o desenvolvimento do reino de Deus e, consequentemente, irmãos, sermos instrumentos para ajudar outro irmão a não desistir daquilo que Deus tem para ele. E o meu desejo, a minha oração é que essa lição possa abençoar a sua vida, a sua casa, abençoar você e a sua igreja. Que Deus te abençoe. Muito obrigado à Convenção por essa oportunidade e que Deus te abençoe.